E aí, galerinha do nono, beleza? Tudo bem com vocês? Para mais uma aulinha aí, hoje atrasou bastante aí, tava com um terminal aí para carregar, tá complicado. Mas vamos lá. Ó, a aula de vocês é falar de funções e gráficos. Eu vou pular 2 capítulos com vocês, explicar para vocês por quê. Nós vimos função do primeiro grau, função do segundo grau, e não vimos o estudo de gráfico dessas funções. Então agora nessa aula trabalha com grau. Não vai chegar a prova, não vai chegar nessa matéria, ficar depois da prova. É uma matéria que é importante no ensino médio. Vocês vão utilizar bastante função de gráfico em matemática e em física também, no qual eu dou aula para vocês, certo? Então, quer dizer, é uma matéria que a gente trabalha bastante na questão desse gráfico. Então, eu quero mostrar para vocês, cobrar de vocês na prova, tá? Para não ficar depois aquela última matéria no final, aquela que já passou de ano, ninguém veio direito. Então, deixando as matérias mais simples para o final. Não que isso aqui seja difícil, isso aqui é fácil. É até mais fácil. Mas isso aqui vai exigir mais de vocês no futuro, entendeu? Vou cobrar mais de vocês isso aqui, certo? E nós vimos isso aqui na parte de cálculo já. Vamos ver de novo aqui. Então, unidade 35, tá? Vê que a prova precisa ficar quebrada, tá? Vai ter unidade para frente, para trás, não é nenhum, tá? Unidade 35, página 362. Vamos trabalhar aí com representação de gráficos e funções, tá bom? Então, vamos lá, o exercício 1 tá assim para vocês. Vamos lá para o exercício 1. Essa aula só tem exercício, já pouco só tem exercício. Vai ser uma aula longa, mas tem bastante coisa vocês fazerem depois, tá bom? Então assim, ó. Dê um quadrado ABCD de 10 centímetros de lado, destaca-se 4 quadrados congruentes cujo um lado mede x centímetros, conforme a figura abaixo. Item A, escreva a expressão que permite calcular o perímetro y em função da resultante do valor de x aí. Gente, ó, entenda o seguinte, um quadrado é 10 por 10, perímetro é a soma dos lados, então a soma dos lados vai dar quanto? 40. Independente de eu pegar o x aqui, igual tem, ó. Ah, professor, mas tirou o x aqui. Eu tirei esse pedaço. Mas eu tirei esse pedaço para ter um contorno de dentro. Se fosse área, eu ia ter que tirar esse pedacinho branco. Mas perímetro não, porque eu tenho um contorno. Parece uma cruz, né? Eu tenho um contorno de dentro também. Então o que eu arranquei aqui, eu pego no contorno. Fica a mesma coisa, tá? Então a minha formulinha vai ficar y igual a 40. Ou seja, não vai mudar. Independente do valor de x, claro que eu tenho um limite, não vai mudar, meu y vai dar sempre 40, que é o perímetro da minha figura, vai dar 40, que é o contorno, né? B, qual o intervalo que x pode variar? Agora tomar cuidado, né? X pode ser um valor, x tem que ser quem? Um valor maior que zero, se ele for zero, não vai ficar nada, não muda nada, né? X pode ser maior ou igual a zero, se x for zero, o meu vai dar 40, certo? Se o quadradinho existir, vai dar 40. Então, o maior que zero ou igual a zero, só que tem que ser menor que 5. Por quê? Concorda? Se eu tiver um quadrado de 5 aqui e 5 aqui, eu cortei a minha figura num pedaço. Aí não, aí eu mudei o perímetro, certo? Se meu quadrado aumentar para 5, 5 em cima, 5 embaixo, eu vou ter 10. Então eu dividi minha figura, o perímetro vai mudar. Bom? Então meu x... Opa, tá errado aqui, né? O x é no meio. Acho que eu tirei aqui, né? Meu x tem que ser o quê? Um valor. Oh, o x é no meio. X, pronto. Tem que ser um valor maior que 0 e menor que 5, tá bom? Bem facinho aí, né? Só introdução, tá? Represente graficamente isso que acontece, gente. Vamos lá? Entenda o seguinte. Como eu entro graficamente? Aqui é x e aqui é y. Certo? Meu y vai ser sempre o quê? 40, né? Vai ser uma reta paralela ao eixo 40, tá bom? Não vai mudar. Tá? Dependente do valor de x, aqui vai dar 40. Só não pode passar de 5, né? Certo? Vamos lá. O que se pode afirmar sobre as ordenadas dos pontos que formam o gráfico que você acabou de construir? As ordenadas podem ser o quê? Quem pode ser x? X pode ser qualquer valor, igual aqui? Qualquer valor. Para x. Qualquer valor para x entre 0 e 5, né? Aqui, gente, x pode ser qualquer valor? Pode. Até chegar no 5, certo? Tem um limitador aqui. Eu vou colocar até o 5 aqui, ó. Até o limitador, né? Até o 5. Tem que ser menor que 5. Intervalo aberto aqui, vou mostrar para vocês. Depois eu explico para vocês, tá? Então, x pode ser qualquer valor, desde que seja inferior a 5. Tudo bem? Se for mais que 5, não dá para fazer. Certo? Bem fácil aí para vocês. Esse conteúdo é bem tranquilo, é legal.
sai um pouquinho da teorema de Pitágoras, que você está vendo agora, você seno, cosseno, foge um pouquinho, vem para a parte mais de cálculo, construções, que é legal também. Mesmo assim, ainda continua dentro da geometria, né? Construção, configuração. É isso que eu pedi para vocês nessa provinha de vocês, nessa última, tá bom? Por isso que eu pulei esses 2 capítulos aí, tá? Vamos lá, próximo exercício, página 363, vamos lá? Copiem rapidinho aí, 30 segundinhos, só para copiar, que tá bem facinho. Pente para 363, vamos lá? Que é uma reta, não copiar já, gente. É uma reta, né? Lembrando, na intersecção entre as duas retas é sempre o ponto zero, tá? Não marquei, mas você já sabe, então careca de saber isso aí, tá bom? Deu tempo de copiar já, né? Vamos lá para 363, vamos lá? Certo? Vamos lá, exercício 2. Fábio foi a algum lugar. Fábio foi aonde? Ao supermercado. Vamos lá. Copiou, volta rapidinho, tá, gente? Vamos lá? Vamos lá, exercício 2. Tá assim. Fábio foi com seu pai ao supermercado para comprar produtos para o churrasco da família. Olha que beleza. O açougue do estabelecimento oferecia uma promoção de quilograma da linguiça, podendo constatar no quadro a seguir. Tá? A linguiça especial. 1 kg 18, se levar 2, 3 ou 4 fica 16, levar 5 kg ou mais é R$14. Quanto mais você compra, menor fica o preço, certo? Item A. O pai de Fábio pediu 1,8 kg de linguiça. O atendente sugeriu que ele completasse para 2 kg. Ele concordou. Por que o açougueiro fez essa sugestão, gente? Ó, até 1 kg 999, ele vai pagar R$18 o quilo. Então, se você pegasse 1,8, se eu fizer R$18 vezes 1,8 quilos, ele vai pagar quanto? Quer ver? Ó? R$18. Só para confirmar, eu já fiz aqui, mas que aqui 18 vezes 18 é fácil, né? Mas só para confirmar, 18 vezes 18,8, 32,4. 18 vezes 18 é 324, né, gente? Então daria para fazer 33,4 direto. Mas vamos confirmar, né? Tá bom? Então se ele comprasse 1,8 quilos, pagaria 32,4. E se ele levasse 2 quilos? Se levar 2 quilos, o preço sai 16. 16 vezes 2 dá 32, olha lá. Então compensa, gente. Eu vou levar mais linguiça. O negócio fica meio estranho levar mais linguiça, né? Levar mais alimento, melhor, né? Vou levar mais alimento, tá? E vou pagar menos, certo? Tá? Essa é a ideia do exercício, né? Tudo bem? Vamos lá, continuando. Fácil, né? Lembrando, chegou em 2 quilos, ficou R$16. B de bola. Na volta para casa, Fábio comentou com seu pai que aquele quadro do supermercado tinha relação com o conteúdo de matemática que estava estudando. E por isso copiou no papel enquanto fazia a compra. No dia seguinte, ele levaria os dados do quadro para discutir na aula de matemática algumas características em relação aos números observados. Ele estava intrigado com algumas informações e pensava em quantidades para as quais também seria vantajoso comprar linguiça. Ajude Fábio à descoberta. No exercício 2, gente, presta atenção, no exercício B, desculpa, é pessoal. B é pessoal. Esse é o A, esse é o 2B. É pessoal. Vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão fazer uma vantagem. Certo? Vocês vão calcular uma outra vantagem. Sei lá, um exemplo para vocês aqui. Eu não calculei ainda. Mas, ó, vamos supor, vai. Eu sei que 4 quilos é R$16. Se eu comprar 5 quilos, custa 14. Então, com certeza, se eu comprar 4 quilos 800, 4 quilos 900, é melhor levar 5 quilos. Eu vou pagar menos e vou levar mais. Vocês vão criar uma vantagem, vão olhar o quadro e vão fazer o exemplo. Eu comprando isso, eu comprei aquilo, eu tenho vantagem, certo? Então a 2 é pessoal, vocês criarem, tá? Esse é o primeiro para vocês fazerem aí, tá bom? Vocês vão acompanhar, vão ticando, vai ter bastante vocês fazerem. Vamos lá. Na escola de Fábio, mostrou o quadro à professora, que julgou bastante interessante do ponto de vista do tipo de relação existente entre os dados e resolveu trabalhar com a turma.
Além do quadro, a professora esboçou na luz o seguinte gráfico, tá vendo? Até 2 kg, R$18. Tá vendo que o 2 kg tem bolinha aberta, quer dizer, 2 kg não é 18, 2 kg já é 16, que a bolinha tá fechada. Aí até 5 quilos é R$16, não. Até 4,9999. 5 quilos a bolinha aberta no 16, tá fechada no 14. Bolinha aberta, esse intervalo aberto, esse número não entra, ele é excluído. Bolinha fechada, esse número é incluído. Então, por exemplo, no R$18 o 2 não entra. No R$16 o 5 não entra, certo? Os 5 quilos já entra no R$14, certo? Então vamos lá, C1. Que informações pode ser observado no gráfico que observações pode ser observado no gráfico que o quadro não mostra? Os intervalos. Na C, então, C1, os intervalos. Porque na tabela, às vezes fica ruim de ver o intervalo, né? Aqui você consegue observar melhor os intervalos. Só isso. C2. No gráfico elaborado pela professora, observem que, para a abscissa destacada, eixo horizontal, há 2 pontos indicados. Um ponto de preto fechado e um ponto de branco aberto. E o que eles significam, né? Então, sei lá, o 2, certo? Bolinha aberta no 2, fechada no 2, certo? Vou pegar o 2 como exemplo. 2, bolinha fechada, certo? 2, bolinha fechada, inclusive. É que o 2 entra, certo? Esse é o C2, eu marquei aqui C2, né? C2. Bolinha aberta, vou pegar o número 2, tá? Exclusive, ele está excluído. Certo? Eu peguei o número 2 como exemplo, tá? Peguei o número 2 como exemplo. O 5 também dá a mesma coisa, tá? Eu só peguei o 2 como exemplo para vocês. Ó, o 2, observem que ele tem 2 bolinhas. No 18 ele está aberto e no 16 está fechado. O que significa bolinha fechada? Bolinha pintada, inclusive. Então quer dizer, no 16 o 2 entra. No 18 o 2 entra? Não, a bolinha está aberta, é exclusiva. Ele não entra. Vai até pertinho dele, mas ele não entra. Certo? Tudo bem? Item D. Vamos lá? Nós vamos fazer agora o item D, vocês. Agora é fácil, né, gente? Quanto ele vai pagar por 3,5 kg para o demais? Agora fica fácil para vocês. Vocês vão fazer aí, fazer. Vamos lá? Anotem aí, vamos lá. Estamos aí na... Ixi, eu paguei os 50 e pouco ali, né? 364. Onde que é a unidade de 5? 364, certo? Então essa aqui dá um 364. Vocês vão fazer o quê? AB, A2B, certo? A2B. E vocês vão fazer a D1, D2 e D3, certo? Vocês vão fazer aqui também, fazer, tá? Vocês vão fazer a B, vou até riscar aqui para corrigir com vocês depois. Vocês vão fazer a B, que é pessoal, né? Aí depois a D1, D2 e D3. Vou riscar aqui, certo? Vamos fazer a E, que é bem facinho também. Certo? Vamos fazer a E. Vamos fazer a E também. Certo? Vocês vão fazer isso aí, ó. D1, D2, D3 e aí. Bom? Certo? Copiem aí pra gente fazer a F. A F quero montar com vocês. Vamos lá? Copiem aí pra gente fazer a F. Vamos lá? Rapidinho. Então, ó, vão anotando o que é pra fazer. Vocês vão fazer a B do exercício 2, certo? D1, D2, D3 e a E também do exercício 2, certo? Eu vou fazer a F com vocês, só pra gente discutir um assunto, tá bom? Aí vamos continuar aí, vamos marcando, vamos fazer no final. Vamos lá, rapidinho.
Vamos lá? Já deu, né? Rapidinho. Bora. Continuar aí. 366, 365 agora, né? 365. Item F. Tá assim para vocês, ó. Quais valores formam o conjunto imagem dessa função? Analise os possíveis valores para x. Certo? Tudo bem? Entre 0 e 2. O x é R$18, certo? Entre 2 e 5. Melhor assim, eu vou escrever assim para vocês, ó. O x, vamos fazer assim para vocês, ó. Entre 0 e 2, o 2 não entra. De 2, certo? A, colocar assim. Pensar de jeito mais fácil para vocês entenderem. Porque aqui tem que dar 16, x tem que dar 16, né? Mas 16 vai de 2 até quase 5, certo? Então esse 2 aqui vai ter que ser o quê? Vamos pegar aqui e chamar de y. Esse y tem que ser o quê? De 2 a de 2 entre 5. Certo? 2 entra e o 5 não. Tá bom? Então de 2 até 4.999. Vamos pensar assim, tá bom? Fica assim mais fácil para vocês. Como é carne, eu tô falando, vai ficar, ó, 2 a 4.99, certo? Vou deixar assim 499, tá? 5 ou mais vai ficar R$14. Eu coloquei 4.99, tô falando de carne, de comida, né? A gente nem vai comprar 4.99999, sei que o número é infinito, né? Aí tem que colocar em função de x, maior, menor, igual. Só que não é essa ideia, é bem simples, né? Podia até colocar aí 4,99, tá ótimo, 4,9, tá bom. Eu vou comprar, eu quero 4,98 kg de carne de linguiça, igual no exercício, né? Será que 4,99 tá bem razoável, certo? Tudo bem? Vamos lá, 3. Compare os gráficos do item 1 e 2. O que você pode dizer sobre os gráficos? Um é paralelo ao eixo Y, o primeiro, né? E o outro é paralelo ao eixo X, certo? Olha lá, olha os gráficos. Olha os gráficos aqui, ó. Ou melhor, né? Se falar de paralelo, pode ser de jeito diferente, né? Os dois são paralelos a X, né? Um é contínuo, o outro tem intervalos. Ficaria mais fácil, né? Ó, entender, né? A3. O primeiro é contínuo, ou seja, uma linha, né, gente? Certo? O primeiro é contínuo. E o segundo possui intervalos, não é isso? Essa é a diferença maior entre os dois. Certo? Esse aqui também, ele é finito, né? Que ele vai chegar na hora que o x não dá mais. Esse aqui pode ser infinito. É uma outra possibilidade também. Já que ele não falou, ele não limitou, né? Ele falou acima de 5 quilos é R$14. Mas também já vai para uma ilusão, né? Quem comprar uma tonelada de linguiça no mercado, né? Quer dizer, então vamos deixar assim, tá ótimo. A gente sabe que o preço que está ali torna-se infinito, mas ninguém vai comprar uma infinidade de linguiça no mundo, né? Certo? Então vamos calmar aí, né? Certo, então? Tranquilo, né? Vocês vão fazer agora aí, ó. Exercício 4 e 5. Exercício 4 e 5. Vão anotando aí. Vocês vão fazer exercício 4 e 5, tá? Então, tem mais esse aqui para vocês fazerem, tá bom? Copiem esse aí, eu já adiantei bastante para vocês. Fiz um monte, né? Vocês vão fazer o exercício 4 e 5. Aí a gente vai lá para análise de funções, tá bom? Próximo item nosso, análise de funções. Vamos lá, tá bom? Então vamos depois abrir na 367. Então copiem rapidinho e anotem, circulem. Você tem que fazer o 4 e o 5, vamos lá?
Vamos lá? Continuando, então. Tá assim para vocês, ó. Após o exercício 5, né? Análise de gráficos de funções. Tá assim. Na sessão anterior, se explorou dois conceitos importantes de funções. São constante e análise de gráfico. Vamos trabalhar agora. Tá? Função constante. Função constante é da lei y igual a b. Então, quer dizer, quando ele fala no conceito anterior, que nós vimos agora. O primeiro gráfico nosso, esse que eu falei para vocês, é contínuo, ele é constante. Ele é contínuo. Certo? Já o segundo, gente, não é constante, né? Ele tem esses fragmentos aí que nós colocamos em intervalos, tá? Aí tá assim, ó. O conjunto imagem de uma função constante tem apenas um elemento. Esse foi o caso do primeiro gráfico desse módulo, do perímetro da figura, certo? Aí vamos lá. Gráfico de uma função. Para avaliar se o gráfico de uma função apresentada é uma função ou não, é necessário verificar que, para cada valor de x pertencente ao domínio, existe um único valor de y correspondente. Ou seja, para cada valor de x, apresentam apenas uma ordenada xy pertencente a essa função. Uma maneira de fazer essa avaliação no gráfico é traçar uma reta perpendicular no eixo da abscissa. Essas retas interceptam um gráfico, um único ponto representa a função. Gente, não precisa nem fazer o gráfico, gente. Olha isso aqui, olha esses dois gráficos de vocês. Cada valor de x é a linha vertical, né? Ou desculpa, x é horizontal, y é vertical. Cada valor de x vai ter um valor de y. Agora, nesse segundo aqui não é uma função, por quê? Vai ter um ponto aqui nessa reta que eu vou ter um x e um x aqui, tá? Para valores diferentes aí de y, né, gente? Tá bom? Eu vou ter aí x aí, ó. Por exemplo, x vai valer 3, vai valer 2, vai valer 4. Só que ele vai valer 2, 3 ou 4, não sei quanto vale essa reta, mas ele vale tanto para essa parte de baixo quanto a parte de cima. Então vai chegar uma hora e tem o seguinte, eu tenho isso aqui, ó, presta atenção. Vou apagar aqui já, só para a gente ter ideia. Ó, quanto que é uma função? Uma função é isso aqui, eu tenho um gráfico assim, isso aqui é uma função. Ah, eu tenho um gráfico aqui, por exemplo, vai, mesmo sendo assim, isso aqui é uma função. Agora, se eu tiver um gráfico assim, isso aqui não é uma função. Porque, ó, concorda que nesse ponto aqui, ó, vamos supor x valendo 3, por exemplo. Eu vou ter esse ponto e esse ponto aqui, ó. Eu tenho dois valores diferentes. Isso aqui não é função. Então, função é quando eu tenho cada x eu tenho um y, cada x eu tenho um y. Aqui um x eu vou ter 2y, não é mais função. Essa é a definição, tá bom? Então, a definição de função é, para cada x eu tenho um único valor de y. Essa é a definição para saber se um corpo é função ou não é função. Certo? Então é bem tranquilo. Olha lá, considere os graus, vamos ver o exercício 1 com vocês. Aí depois deixar vocês fazerem o 2, tá? O 1 tá bem facinho, vamos lá? Então, página 368, né? Reflexo. 368, exercício 1. Pergunta o seguinte. Considerando D, entre os reais, o domínio dos reais, qual dos gráficos representa funções? Então, qual gráfico, cada valor de x vale apenas um valor de y? Gente, todos. O A, o B mesmo na parábola aí, mas cada valor de x tem um valor de y, certo? O C, o D, só não o E. O E não, tá, gente? O E tem dois valores de x iguais. Então, a resposta nossa vai ficar A, B, C e D. A, B, C e D. Observe porque o E não. O E está assim, ó. Certo? O E está assim. Então vai chegar uma hora aqui, ó. Entende o seguinte. Que no, vamos supor, aqui eu pego o número 2. O número 2 vai ter dois valores. Vai ter um valor aqui e um valor aqui. Então não é função, tá bom? Então somente a E não é função. Bem fácil, né? Certo? Bem tranquilo, bem fácil. Vocês vão fazer mais um aí, ó. Exercício 2. Bem tranquilo, bem fácil. Vocês vão fazer exercício 2 e exercício 3. Exercício 2 e exercício 3. Tudo bem? Então é bem tranquilo, bem fácil aí mesmo, tá? Esses dois exercícios aí. Certo? Vamos lá. Então, continuando aqui, ó. Página 370.
fazer mais um com vocês aí só, tá? A aula fica muito longa, né? Então, exercício 2 e 3 pra vocês fazerem. 370, volta no exercício 1. Tá vendo? A aula é só exercício, gente. Gosto de aula assim. O gráfico da função do primeiro grau. O que é a função do primeiro grau? Quando não tem potência, gente. Quando é segundo grau, tem lá elevado ao quadrado, lembra? Não tem, por isso que eu queria dar essa aula para vocês. Nós até vimos, você bateu um papo, mas não vimos uma aula. Eu passei para vocês, expliquei como é que faz o gráfico, fiz plano cartesiano, agora estão tendo um passo a passo, tá bom? Mas vamos lá. Considere o quadro a seguir dos valores x e y representados as coordenadas dos pontos. Aí tem em um papel milimetrado ou no software surgido pelo professor, esboce cada um dos gráficos, tá? E cole no seu caderno. Você pode ver direto no caderno. Quero que vocês façam os 4 gráficos, tá bom? Vocês vão construir os 4 gráficos aí. Beleza? Certo? Deixa eu ver um negócio, galera. Não. Não precisa construir, não. Esse primeiro não precisa construir, não. Não precisa construir. Então, o próximo a gente faz o gráfico. Não fica muito gráfico para fazer, fica muito repetitivo. Eu não gosto de muita repetição, tá? Não precisa fazer o gráfico, não. O que a gente vai responder no exercício? A gente consegue responder sem um gráfico, eu expliquei para vocês. A gente consegue fazer sem um gráfico, quer ver? Essa primeira não precisa fazer. A próxima a gente é obrigado a fazer o gráfico, certo? Essa primeira não. Presta atenção, tá assim. B, então a A não precisa fazer. Risquem a A. Deixa eu falar, não precisa fazer o gráfico, não. B. Para quais desses gráficos construídos representa pontos alinhados, ou seja, traçado resultante é uma reta? Quando que eu sei que um gráfico é uma reta, mesmo sem, gente, mesmo sem fazer o gráfico, eu sei que esse gráfico é uma reta. Quando seus valores são proporcionais. Então anotem. Quando o gráfico é uma reta, para ser uma reta, x e y, o x com x, o y com y, tem que ser proporcionais. Ou seja, gente, eles aumentam ou diminuem na mesma proporção. E quem vai ser isso aí, gente? Quem vai conseguir fazer isso aí? Observe o gráfico 1. O x está aumentando de 1 em 1. Beleza? E o y está aumentando de 3 em 3. Então, 1 está certo. Olha o 2. O 2 do x já furou, né? O x está menos 2, menos 1, 0 e 2. E o outro também dá uma furada aí, né? Ele aumentou de 3 em 3 para 4, furou. Olha o 3. O x está diminuindo de 1 em 1. O y estava diminuindo de 1 em 1. O x estava aumentando de... Ó, tá vendo? O x... Tá bom, voltamos. 3. O x está menos 1, 0, 1 e 2. O x está aumentando. Não começando negativo, ele está aumentando. Então, menos 1 está aumentando. Ele está aumentando de 1 em 1. O x está correto no 3. Vamos ver o y. Também está aumentando de 1 em 1. Menos 1, 0, 1. Depois passou para 8, do nada. Então, o 3 não entra. Se um falhar, já não serve. Um falhou, já era. Vamos ver o 4? O x está aumentando de 1 em 1. Tranquilo, beleza. E o y está 7, 4, 1, menos 2. Diminuindo de 3 em 3. Então, tá certo. É apenas o 1 e o 4. Entenderam que o gráfico ser uma reta, quando eu falo de proporção? O x tem que aumentar ou diminuir todos os seus valores na mesma proporção, e o y, entre eles, tem que aumentar ou diminuir nessa mesma proporção, beleza? Se um falhar, não serve, o gráfico não vai dar uma reta, tá? Vai dar para fazer o gráfico? Vai, mas o gráfico não vai dar uma reta. Não tem necessidade de vocês fazerem, fazer no próximo, tá bom? Vamos lá. C, tá assim. Para os quadros cujos valores representam os pontos alinhados, analise os valores de x e y e descreva a regularidade entre eles. Vamos lá. No 1 e no 4. X. No 1, gráfico 1. Vou colocar aqui quadro 1, Q1, tá bom? Q1. X aumenta de 1 em 1. Certo? Então, x aumenta 1 em 1, y aumenta 3 em 3. Não é isso? E o Q4? Vamos lá? Q4. X aumenta também 1 em 1, y diminui de 3 em 3. Essa é a relação, certo?
Tudo bem? Essa é a relação. Beleza? Ó, eu só vou apagar em cima para fazer a relação matemática, tá bom? Posso apagar aqui em cima rapidinho? Acho que dá para apagar, né? Vamos lá. Só vou apagar aqui em cima rapidinho, porque esse anotem rapidinho para fazer, tá? Só para fazer a D para encerrar essa página aqui, tá bom? Só para visualizar o que acontece. Vamos lá, D de dado. Tá assim, ó. Escreva a fórmula para cada uma das funções. Uma dica para vocês. Como é que é a fórmula? É ax mais b, né? Quem é que acompanha o x? É a variação no eixo y. Olhem no primeiro, está variando de 3 em 3, então vai ficar 3x. Mas, onde começa o gráfico? Onde começa o gráfico? Quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0, o y vale quanto? 1. Gente, entenda, onde eu tirei esse 3, a variação, tá vendo? Ele aumenta de 3 em 3, certo? Tudo bem? Onde eu tirei esse 1, onde o x é igual a 0, onde começa o gráfico. Começa o gráfico, x é igual a 0. Quando o x é igual a 0, o y vale 1. Olha o outro. Quadro 2. Esse é o Q2. Certo? Tá aumentando de quanto em quanto aí, gente? Aumentando não, tá diminuindo, né? Ele tá diminuindo de 3 em 3. Então aqui vai ficar menos 3x, entendeu? Aqui ele estava aumentando de 3 em 3, ficou 3x positivo. Aqui ele está diminuindo de 3 em 3, menos 3x, certo? Mas onde começa o gráfico? Onde começa o gráfico? Vocês vão falar, professor, começa no 7, porque está 1 e 7. Não, começa sempre no 0. Ele não tá diminuindo de 3 em 3, então não está quando é 1 é 7, quando é 2 é 4, então quando é 0? Quando é 0, então é 10. Por que quando é 0 é 10? Quando é 0 é 10, quando foi 1 foi 7. Ele está diminuindo de 3 em 3, certo? Então você volta 3, adiciona 3 lá em cima para achar onde está o 0, certo? Bem tranquilo, né? Então anotem aí esse exercício aí, tá bom? A gente finalizando a aula aí, vamos lá, rapidinho. Vamos lá? Para finalizar a aula, tá bom? Vou apagar aqui só. Mais um fazer, tá? Essa aula ficou longa, mas eu prometo que a outra eu faço menor, tá bom? Certo? Fazer, que o assunto é legal, se ficar cortando é ruim, tá? Vocês vão fazer a página 371 também. Então tem bastante coisa para fazer, certo? Beleza, galera? Fazer também a página 371. Então bastante coisa pra vocês fazerem, mas são simples, tá? Não demora muito para fazer não, tá bem tranquilo. Eu sei que vai passar de 50 minutos, tá? Mas é o que eu falei para vocês, na sexta-feira eu não dei aula para vocês. Eu falei que eu ia fazer uma aula mais longa. A aula de ontem não foi tão longa. Então essa ficou maior, tá bom? Mas a próxima aula eu faço menorzinho, tá? O vídeo ser menor, beleza? Um abraço para vocês, galera. Até a próxima. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Valeu.